Olá, estimados amigos e amigas, aqui estamos nós para falar um pouco sobre as fontes de conhecimento do Jesus histórico e seu ambiente cultural. Nesse sentido, nós queremos abordar essas fontes de pesquisa a partir de alguns teólogos e historiadores. Por isso que é importante fazer uma distinção, assim como John Mayer faz no livro Um Judeu Marginal, a respeito das concepções de Jesus real, Jesus histórico e Jesus terreno. Jesus terreno engloba tanto o Jesus real quanto o Jesus histórico. Jesus real é aquele que de fato existiu e esteve no seu tempo, que é impossível a nós conhecermos plenamente este Jesus. Porém, nós temos o Jesus histórico, que é aquele que nos chegou até hoje, e por isso que nós temos várias fontes, vários textos, dentre eles os evangelhos, alguns documentos da época e outros textos posteriores que foram se formando nos primeiros séculos de estudos a respeito do cristianismo. Abordando um pouco sobre as fontes, nós temos as fontes que nos chegaram do mundo romano, dos testemunhos judeus, das fontes cristãs, que são as três principais delineações aí de três grandes povos que mostraram que existem documentos falando sobre Jesus e seus seguidores. Do mundo romano, nós temos três grandes nomes que mostram essa concepção segundo a perspectiva de Giuseppe Barbaglio, que afirma que tanto Tácito, quanto Suetônio, quanto Plínio trazem documentos dessa época. Então, Tácito se refere principalmente ao embate de Nero com os cristãos, abordando que Nero sempre tudo o que acontecia de erro ou de mal ou de grave no império se referia a essa religião supersticiosa, que seria o cristianismo que estava se formando. Suetônio fala muito da expulsão dos judeus de Roma, Jesus como um promotor de desordens, até a proibição de reuniões dos cristãos. Plínio já aborda uma perspectiva de trocas de cartas, de epístolas com Trajano, principalmente perguntando sobre o que fazer com os cristãos no tribunal, como era algo muito recente, como se portar, como abordar essas questões. Então, o cristianismo visto como uma superstição no mundo romano, e um Jesus, um sofista crucificado, até alguns escritos relatam. Já do testemunho judeu, nós temos um escrito principal de Flávio Iosefo. Flávio Iosefo foi provavelmente um cristão, segundo alguns escritos, porém ainda há incertezas dentro disso, pois ele se dirige de um modo muito peculiar a Jesus Cristo, falando que é um homem sábio, que se é que podemos chamar de sábio, que realizava obras extraordinárias, ensinava a busca da verdade e que convenceu a muitos judeus e gregos de sua época. Inclusive, em suas obras, fala de três expressões próprias da fé cristã, ou seja, da divindade, da messianidade, da ressurreição de Jesus Cristo. Inclusive, nós também temos aí a leitura rabínica que mostra Jesus dentro dos embates com as sinagogas, com o pessoal da sua época, os judeus de sua época, principalmente os fariseus, saduceus, enfim, e tantos outros que participavam do culto judaico. Aí temos também as fontes cristãs, essas fontes cristãs que primeiramente se referem a Paulo, escritas por volta do século 50 depois de Cristo. Então, nesse encontro de Paulo, que não foi um dos apóstolos, um dos discípulos, mas que depois se tornou um grande evangelizador, mostra, no entanto, a teologia e visão de um autor próprio, que fala principalmente da cruz, da ressurreição, da loucura da cruz, e mostrando um Cristo querigmático, um Cristo de anúncio, e que a identidade de Cristo se revelaria no acontecimento da morte e ressurreição. Temos também os evangelhos canônicos, que são os principais evangelhos que nós vemos aí. Temos os sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, e também temos o evangelho de João. Aqui nossa concepção é entender que Marcos foi escrito por volta dos anos 70 depois de Cristo, Mateus entre os anos 70 e 100, provavelmente entre o ano 80 e 90, Lucas já no ano 90, João já uma visão posterior no ano 125. Estas fontes principais de evangelhos, nós percebemos que há algumas semelhanças entre elas, e estas semelhanças advêm anteriormente dessas fontes principais, ou seja, o evangelho que primeiro seria escrito foi Mateus. Isso nós temos uma concepção aí do século até o século XX, que seria o evangelho de Mateus o primeiro a ser escrito. No entanto, no século XX nós já temos a concepção de que Marcos seria o primeiro a ser escrito junto com outras tradições. Inclusive se fala de uma fonte que, ou seja,
Uma fonte Quelle, que significa, traduzindo do alemão, uma fonte, que estaria rodando no mesmo tempo. Inclusive, você fala que Mateus e Lucas têm 96% do evangelho de Marcos, e dessa fonte Q tem grandes semelhanças. A fonte L se refere principalmente à fonte original de Lucas, então aquilo que é próprio original de Lucas. Já a fonte M, que é próprio original de Mateus. Temos também os outros evangelhos, os evangelhos apócrifos de Tomé, de Pedro e outros papiros encontrados, principalmente o evangelho de Tomé ainda é muito aceito, principalmente nas questões dogmáticas a respeito de Maria, e os escritos dispersos, ou seja, frases soltas de Jesus. Dentro disso, esses ditos dispersos, a fonte do Jesus histórico deve ser, primeiro, não necessariamente uma ipsíssima vox de Cristo, ou seja, a voz, aquilo que Cristo verdadeiramente disse, mas aquilo que é próprio da fonte, da historicidade, dentro dos critérios de historicidade da pesquisa do Jesus histórico. E aí nós temos novos delineamentos, novos textos que falam do ambiente cultural, que possivelmente que nós abordaremos dentre dos outros colegas nos falarão. Vamos apresentar também José Antônio Pagola, apresentando alguns critérios gerais de interpretação. Então, a exegese católica não tem nenhum método próprio, portanto, ela utiliza de uma base histórico-crítica das fontes. E em 1993, a Pontifícia Comissão Bíblica apontou os principais critérios de interpretação. Então, Pagola ele faz um envolto a partir da rejeição da leitura fundamentalista, ou seja, seria uma interpretação que define todo o texto bíblico ao pé da letra, tal e qual como é. Então, como o próprio Pagola diz, ele oferece muitas vezes interpretações piedosas, porém falsas. E Pagola também utiliza a partir disso o termo suicídio do pensamento, pois não deixa que o leitor interprete a partir do que ele vive no momento, e sim ao pé da letra os textos. Isso pode ser perigoso. Então, Pagola vai apresentar alguns critérios indispensáveis do método crítico. Então, o método histórico-crítico leva em conta a crítica textual, a análise linguística, a semântica, o estudo dos gêneros literários e o processo da redação, para assim entender com maior clareza o que os autores gostariam de expressar com aqueles textos. Então, ele apresenta algumas abordagens no qual vai somando essa interpretação. Seria a abordagem sociológica do tempo presente em que os textos foram escritos, a abordagem a partir da antropologia cultural na qual os textos foram escritos, uma abordagem liberacionista, feminista, dentre outras. Agora vamos partir também para as fontes literárias, do qual Pagola nos deixa escrito. Então, a importância do Evangelho de Mateus. Então, ele foi escrito em Roma, aproximadamente nos anos 70, e nesse Evangelho, Marcos traz uma compilação de tradições orais e escritos de seguidores de Jesus da primeira e segunda geração dos cristãos. Então, agora também temos a contribuição decisiva da fonte Q. O que seria essa fonte Q? Vamos explicar. Então, existiu um Evangelho que foi escrito antes dos anos 70, mas que não chegou até nós hoje. Então, porém, descobriu-se a existência dele por Mateus e Lucas, que se aproximavam muito de seus escritos. Para isso, deveriam buscar uma mesma fonte na antiguidade. Então, foi aí que foi descoberta a fonte Q, ou em alemão Quelle, que significa fonte. Esse evangelho, incorporando os evangelhos de Mateus e Lucas, trazia apenas ditos e parábolas que foram recolhidos dos primeiros missionários seguidores de Jesus lá nos primeiros anos. Agora, vendo o Evangelho de Mateus, foi escrito por volta dos anos 80, em meio a uma forte polêmica entre setores cristãos e dirigentes judeus. Então, Mateus utiliza como fonte o Evangelho de Marcos, a fonte Q, e alguns ditos e parábolas relatados somente por ele. Já o Evangelho de Lucas foi escrito lá pelo ano 80 e segue Marcos com algumas mudanças e com omissões importantes. Lucas, então, molda a figura de Jesus conforme suas próprias perspectivas. Então, temos a contribuição histórica também do Evangelho de João. A linguagem e o conteúdo de João, a linguagem que João utiliza é diferente das demais. Como, por exemplo, nos Evangelhos sinóticos, a pregação de Jesus está centrada no reino de Deus.
enquanto que no Evangelho de João ele fala da pessoa de Jesus e de sua missão aqui na Terra. Então, temos também o debate em torno do Evangelho apócrifo de Tomé. O texto não contém nenhum material narrativo, não fala de curas de Jesus, nem da morte, muito menos da ressurreição. Não atribui a Jesus nenhum título cristológico. Esse apócrifo se resume então em 114 ditos de Jesus. Alguns autores o equiparam à fonte Q e o consideram independente da tradição sinótica. Perpassando essas fontes, vamos passar para os critérios de historicidade. Esses critérios são atualmente utilizados para avaliar o grau de historicidade do conteúdo das formas literárias. Então vamos passar pelo critério de dificuldade. São os fatos, atuações ou ditos de Jesus que possuem muita credibilidade histórica e que dificilmente seriam inventados. Geralmente os fatos do critério de dificuldade são afirmados por várias fontes, sendo difícil uma não aceitação dos mesmos. Outro critério seria o critério de descontinuidade. Eles dão segurança do que foi dito ou feito por Jesus. Não era feito pelos judeus, então o que Jesus fazia não era feito pelos judeus do seu tempo, nem mesmo da igreja primitiva da época. Isso faz com que se mostre a originalidade da mensagem e a atuação de Jesus. Mas não se pode parar nesse critério, pois seria um Jesus irreal, fora do seu tempo. Então, o que temos ele é complementado com a plausibilidade, onde insere Jesus dentro do povo judeu, não fazendo com que ele seja uma figura irreal, fazendo isso que os judeus não faziam. Então, outro critério são o critério de testemunho múltiplo. Esse critério visa uma maior credibilidade histórica de Jesus sendo conservado em mais uma fonte literária e também em mais uma forma literária. Outro critério seria o critério de coerência, que se dá num conjunto de materiais que estão em conformidade com os critérios anteriores, ou seja, algo que se tem e se encaixa naquilo que já se tem em uma base de dados. E outro critério, o último critério que Pagola apresenta, seria a rejeição e a crucificação, onde ninguém duvida da crucificação de Jesus, por isso é que se tem investigações, estudos sobre as mensagens que possam explicar essa execução de Jesus. A busca pelo Jesus histórico tem apresentado várias tendências e ideias diferentes no processo de pesquisa. Todas as pesquisas têm como objetivo encontrar uma possível resposta sobre aquilo que pode ser dito a respeito de Jesus de Nazaré e do Cristo anunciado pelos cristãos. Houve aqueles que explicitaram a partir da interpretação histórica, outros na pregação da fé e, finalmente, alguns no desempenho social e antropológico da imagem de Jesus. Todos esses aspectos deram uma grande contribuição para o enriquecimento do próprio conhecimento histórico, ou para a experiência pessoal da fé que ocorre em cada crente. O maior perigo está na separação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Os defensores do primeiro reduziram a mensagem cristã a um insulto a toda a ciência racional e toda a história. Os que privilegiam o Cristo da fé deixam o mesmo sem história. Dessa forma, os crentes creriam somente nas palavras das experiências dos discípulos. Para esses últimos, faltam os fatos. E é neste contexto, dentro desse período, que se situa Joseph Ratzinger. O caminho percorrido por Ratzinger em seus estudos de Cristologia tem seu início com a identificação do título atribuído a Jesus, o Cristo. Este, por sua vez, demonstra sua função. O Jesus de Nazaré é conhecido por Cristo. Mas o que isto tem a dizer? Como explicamos a conexão entre o nome e a função? Por que Ratzinger começou sua cristologia a partir desta constatação? Vincular nomes a funções torna o pensamento mais profundo para a nossa realidade. Segundo o pensamento do teólogo, nesta junção há uma ideia implícita do que é impossível separar Jesus de Nazaré e suas funções, isto é, separar o Jesus de Nazaré das suas funções e da sua pessoa. De modo que Jesus é aquilo que ele fez.
Ambos estão ligados de forma inseparável. Não existe, neste caso, num espaço reservado ao privado, ao eu que permanece por detrás de suas ações e feitos e que por isso mesmo pode alguma vez estar fora de serviço. Aqui não se trata de um eu separado da obra. O eu é a obra e a obra é o eu. Ratzinger estabelece uma clara fusão entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, entre o homem e seu título, porque em Jesus Cristo homem e obra são a mesma coisa. E ao propor que nenhum método histórico é capaz da recuperação da verdade, visto não ser possível voltar ao tempo para comprovar o que de fato aconteceu, ficando somente na dependência dos diversos documentos encontrados e daquilo que foi escrito, que nenhum método das ciências é capaz de encontrar a verdade, pois não é possível atender ao critério da receptibilidade. Dá espaço, então, à questão da fé. Porém, essa fé não é somente um acreditar em um vazio. Antes, se funda dentro da história de uma pessoa. A visão de Ratzinger é diferente, porque não existe em sua cristologia explícito ou implícito do cristianismo. Portanto, Jesus não torna Deus meramente compreensível, através daquilo que faz. Antes, revela Deus, se mostra como Deus através daquilo que faz, através daquilo que diz, através daquilo que vive. É muito mais que um anúncio, é um modo de ser e fazer no mundo, que para Ratzinger revela que o Jesus histórico é o que vive entre os homens e é também o Cristo da fé. Ele é o Cristo da fé por ser aquilo que faz e fazer aquilo que é, sem separação, sem esconder nada, sem deixar nada encoberto. A novidade que Ratzinger traz para a questão do Jesus histórico e do Cristo da fé é que separá-los não tem sentido, porque para explicitar um é necessário o outro. É impossível falar do Jesus histórico sem falar do Cristo da fé, porque o Cristo da fé se manifesta de forma histórica em Jesus de Nazaré. Aquele que se abriu totalmente ao outro, que amou incondicionalmente, que fez da sua palavra sua forma de viver e da sua forma de viver sua palavra, nele se mostra o que é ser Deus e o que é ser humano perfeito. Assim, toda e qualquer separação entre história e fé não faz sentido. Separar uma pessoa de outra torna a fé um resultado lógico, ou apenas uma fé em certa coisa mitológica, porque não tem história e coisas concretas. Portanto, fé e história estão fundidas no pensamento de Ratzinger, e qualquer tentativa de separação é incompleta. A partir da construção de Barbalho, vamos pensar juntos como era o mundo no qual viveu Jesus. Nós temos que iniciar essa reflexão pensando e lembrando também que nós não podemos tirar Jesus do seu contexto histórico na qual ele estava inserido. E nós temos então que pensar a partir desse contexto para que nós façamos essa correta compreensão das atitudes tomadas por Jesus de Nazaré ao longo de sua vida e que culminaram na sua trágica morte. Vamos pensar na situação política do momento. Jesus nasce durante o reinado de Herodes e vive no máximo até o ano 36, quando da deposição de Pilatos, aquele que o condenou à morte. Destacar o teólogo Stiglitz na sua perspectiva de estudo do Jesus de Nazaré, com as metodologias da hermenêutica e da cristologia. Stiglitz vê como ponto de partida para a análise de Jesus histórico as primeiras comunidades cristãs, pois é do movimento que Jesus despertou no primeiro século da nossa era que temos algum conhecimento histórico de Jesus, o mais lógico ponto de partida e, portanto, um determinado fato histórico de Jesus. Assim, as primeiras comunidades cristãs são como reflexo e espelha o que Jesus foi, falou e fez. As experiências das primeiras comunidades cristãs se relacionam com o Espírito Santo e com Jesus de Nazaré, parecendo inicialmente uma só. Essas experiências
ligadas à vivência com Jesus e mais tarde retratadas na memória, estão contidas como matriz no Novo Testamento. Spillerbeck afirma que não é Cristo ou as primeiras comunidades que constituem o cristianismo, mas sim Cristo unido às primeiras comunidades, como oferta e resposta, pois não existe cristianismo sem Jesus e nem tampouco sem os cristãos. Sabe-se que qualquer grupo constituído por pessoas para subsistir ao longo. Herodes, mesmo travestindo-se de judeu piedoso, porque ele havia feito a reconstrução do templo de Jerusalém depois da sua derrubada, estava embrenhado em costumes helênicos e isso feria a dignidade do povo judeu. Herodes, de fato, não tinha modéstia alguma e nem prezava por ela. Pelo contrário, buscava mais sustentar-se pelas vitórias do que pelo exemplo. É importante recordar que para o povo judeu o mais importante era a justiça e não a glória, diferentemente daquilo que pensava Herodes ao colocar, por exemplo, suas tropas para ganhar guerras e pensar que estava abalando na questão de estar agradando o povo, o que de fato não era o pensamento do povo judeu. Os sucessores, então, após a morte de Herodes, foram Arquelau I, que fica 10 anos no poder e é deposto por diversas rebeliões a partir da juventude que se organiza ao estudar a lei e os profetas. Herodes Antipas é aquele que manda matar João Batista e também é chamado de raposa por Jesus e que vem posteriormente para controlar a região. E Felipe reinou por um longo período e foram responsáveis por edificar Cesareia de Felipe e Júlia, governando por 37 anos, o que governou com um pouco mais de tempo. E Agripa é o que reconstrói o grande reino de Herodes, conseguindo unificar novamente aquelas regiões que estavam dispersas. Pôncio Pilatos foi um prefeito e talvez um dos mais conhecidos, porque nós temos acesso a partir da questão de Jesus Cristo. E conforme os escritos históricos, Pôncio Pilatos ele era arrogante e violento, a causa então que levaram à sua destituição. Ele não respeitava os sentimentos de autonomia do povo judeu expressos pelo templo, especialmente quando manda confiscar os recursos do templo para a construção de outras obras. A sua característica principal era a fidelidade ao imperador e a intransigência com os habitantes da província. Ele governa por 10 anos, tendo uma boa capacidade de articulação e governança, mas acaba caindo em decorrência de problemas com com uma parcela do povo até então. Nós agora vamos para o ponto número 2, que são as instituições religiosas, que também têm a sua importância na constituição do povo e do espaço sociopolítico do tempo de Jesus. O templo para os judeus estava no coração da vida religiosa do povo. E ali se realizavam os sacrifícios, tinham todos os sacerdotes, né? E uma forma de devoção era, de fato, o pagamento dos impostos ao templo para subsidiar as ações realizadas naquele ambiente. Uma das formas era o meio ciclo, né, que era tornado uma taxa anual e era paga apenas pelos varões adultos, inclusive aqueles da diáspora, ou seja, aqueles que não estavam no território. Os rabinos passaram a exigir 2 dracmas de tiro per capita por ano a partir da mudança da moeda. O dízimo era o mais oneroso, eram 3 dízimos a forma de contribuição. Primeiro era inicialmente sobre o trigo, o vinho e o óleo, e depois foi para outros produtos. O segundo dízimo era deixado aos proprietários de terras para um banquete festivo em Jerusalém. E o terceiro dízimo era chamado de dízimo do pobre, que tinha como finalidade ajudar as viúvas e os órfãos, mas não era tão popular assim. E a lei de Moisés também constituía mais um ponto importante, porque a lei estava ao lado do templo, que juntamente, no caso, era o centro da religião judaica. A lei seria uma instituição da vontade divina e esta deveria ser o princípio de toda a ação do homem. Nesse sistema, Deus é a cabeça de tudo e confere aos sacerdotes a administração de todas as funções importantes e ao sumo sacerdote a função de guia dos demais sacerdotes. A terra de Israel era apreciada como um dom hereditário de Deus a seu povo, né, que constituía toda uma ligação importante a partir da terra. E por fim, os pontos filosóficos, né, as 3 escolas filosóficas. Quando nós falamos das escolas filosóficas, nós temos que entender e tirar um pouquinho a compreensão de escolas filosóficas como nós temos hoje. Escolas filosóficas, naquele contexto, de fato, eram grupos dentro do judaísmo. Então, esses 3 grupos que nós vamos tratar são os fariseus, os saduceus e os essênios. Vamos ver, por exemplo, algumas diferenças de compreensões que esses 3 grupos tinham, por exemplo, sobre a providência. Para os fariseus, certos eventos são obras da providência, mas não todos, pois outros dependem de nós para acontecer.
Para os essênios, a providência é senhor de tudo quanto acontece e nada acontece aos homens sem que ela seja conforme o seu decreto. E os saduceus, por fim, não levam em conta a providência, afirmando de que ela não existe, sendo tudo reflexo das ações humanas. Essas compreensões se davam devido à interpretação que cada grupo dava da Torá. E isso é importante nós percebermos. Veja, os fariseus, por exemplo, transmitiam algumas leis que não estavam no texto sagrado. Já os saduceus rejeitavam, pois este não estava escrito na Torá. Então, era mais uma dimensão de compreensão da Torá de cada grupo e uma forma de vivência. Já os essênios foi um grupo que se desligou e se retirou dos demais na busca de uma vivência comum entre os seus das leis de Moisés com uma maior radicalidade. Viviam a partilha de bens, na fraternidade, de uma forma exemplar. E foram também eles vítimas da guerra, que acabou fazendo com que as diversas populações judaicas se dispersassem pelo mundo.